Estou aqui com meu pai, João Ferreira Soares, ele que tem 66 anos, 43 anos casado com a minha mãe, 3 filhos e mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E hoje eu quero ouvir um pouco dele, né, e você também, da nossa história. O que que fez, pai? O senhor pegar a mãe, eu e meus irmãos, né, eu tinha 1 ano de idade, pensa, colocaram-nos todos no avião e nos mudarmos, né, de Ipatinga, Minas Gerais, onde nós morávamos, para os Estados Unidos. Na realidade, assim, são diversas coisas, mas o principal foi que eu trabalhava na Uzi Minas e era de 3 turnos. E eu tinha muito problema para dormir à noite e a minha família ficava muito restrita, porque no horário que tinha que dormir de dia, e a minha esposa, mas tinha que tirar as crianças, a Fernanda tinha 1 ano só, e tinha que sair de casa para poder dormir de dia. E meu irmão, nessa época, foi trabalhar lá, entrou na Uzi Minas também, e nós lá em casa são muitos irmãos, e acabou 2 emigrando para lá, e começou a levar os outros. Aí esse meu irmão, que chama Ronaldo, morava com nós em Patinga. E ele foi e falou assim: eu vou tirar você daqui. Se der certo lá, eu acredito que você sai, porque eu sei Lá que você nos sofre Estados muito, Unidos. né, lá nos Estados Unidos. Aí ele conversou com a Cléria, comigo, aí a Cléria falou: mas você só faz isso porque se for uma coisa que compensa, porque a gente já tem uma vida até bem estabilizada aqui. Aí ele falou: não, pode achar que eu. Aí ele foi, chegou lá e já ligou pra mim: não, pode largar tudo aí, vim pra cá. Aí, né, que tava migrando muita gente pros Estados Unidos naquela época. E eu fundei, eu falei, e eu tinha uma facilidade de pegar o visto na época pela Uzimin. Fui lá, pegamos o visto e dividimos um pouco, porque por mais seguro que tinha, meus irmãos já tinham, nessa altura tinha 3 irmãos lá, e eu decidi que, mais a Clara, que eu deveria ir na frente com o Cleito. Ele tinha 13 anos e ela ficou com as duas, com a Cleonice e a Fernanda. E assim que eu me estabilizasse lá um pouco, já deixei tudo preparado, visto e tudo. E assim se deu, 70 dias depois eles chegaram todo mundo. E fomos começar uma vida nova lá, e no início deu muito trabalho, Eu porque ia falar, como que foi nesse início, assim, pra gente, imaginando, as crianças todas adaptadas ali numa rotina com a mãe? foi assim, no início foi muito complicado, porque os Estados Unidos com o Brasil tem uma diferença muito grande de cultura mesmo, né? Mas a gente, como estava chegando todo mundo e meus irmãos foi, família grande, a gente morou juntos numa mesma casa e era muitas crianças e muita briguinha dentro de casa das crianças, mas assim, e aos poucos fomos adaptando. Tivemos pessoas lá que nos orientou um pouco e assim foi. Logo em seguida, naquela época, o trabalho era até mais fácil do que hoje, porque a mão de obra faltava muito. Começamos a trabalhar e foi uma luta, fomos trabalhando. Eu trabalhava um lado, a Clélia para outro, e as crianças foi se adaptando. Aí, com certo período, a gente já teve condição de ir para um apartamento só para gente. E as crianças tiveram um pouco de dificuldade de adaptar na babysitter e para ingressar na escola, mas graças a Deus conseguimos, e o ônibus passava bem pertinho, então a gente conciliava. Às vezes eu deixava elas no ponto, às vezes a Clélia Aqueles deixava. school bus amarelo mesmo, né? De verdade. School bus, Igual no filme. igual no filme, E assim, muito bem organizado pelos americanos, né? Porque é um país de primeiro mundo, então, mas tem muitas leis que às vezes a gente não sabia certo e, e nem sempre saía, né? Às vezes dava alguma coisinha errada e tudo, mas com o tempo foi organizando e elas foram crescendo, graças a Deus. Ô E pai, uma pergunta. Quando a gente começou ali estudar e tudo mais, ficou difícil a gente falar, por exemplo, a gente aprendeu inglês, né? Antes a gente falava português, aprendeu inglês. Era difícil a gente falar português dentro de casa? Como que vocês conseguiram fazer com que a gente se tornasse bilíngue, falava português e inglês? Pois é, essa questão é porque tanto eu como a Clara, nós não preocupava com o inglês, porque
A gente não tinha condição de estudar e trabalhar, porque a gente já tinha família. Então a gente, quando dentro de casa, a gente falava o português e se entendia. O português com o americano é o seguinte, e dentro de família, o meu neto que está lá agora da Cleonice, ele não fala nada em português, mas sabe o que está falando para ele. Então essa adaptação foi muito. E por outro lado, em elas aprenderam inglês da escola, ajudou muito. Tanto a Fernanda no início era mais pequenininha, mas a Cleonice e o Cleito, assim que eles aprenderam, e quando tinha que ir ao médico, quando tinha que fazer algo que dependia do inglês, eles já se via para traduzir para a gente. Então, quer dizer, forma assim de um investimento que os pais fazem, né, que abre mão de não aprender, aprende na rua, como diz o outro, para que os filhos aprendam dentro da escola e sem perder os laços nosso que é do Brasil, né? E até hoje, as que estão lá até hoje não falam português bem, mas sabe que os pais só falam em português dentro de casa e assim vai indo na vida. Eu lembro uma coisa que minha mãe puxava muito, a gente tinha que falar português dentro de casa. Então quando a gente falava inglês, ela fazia a gente falar em português pra gente não perder mesmo o idioma, né, a raiz brasileira. E quando a gente veio em 94, um tempo no Brasil, eu lembro que eu tinha muito sotaque, lembra? Eu tinha muita dificuldade com o português, mas olha como era importante estar ali na minha memória, porque assim, em meses eu já aprendi a falar sem sotaque, então aí eu consegui dominar melhor o português. Queria que o senhor falasse agora uma coisa assim, pai. Como que foi para o senhor quando, por exemplo, eu consegui passar ali na universidade, na UMass Boston, e ali eu comecei a estudar, fazer faculdade, ou seja, da escola, do high school, né, consegui ingressar. Como que o senhor olhava para todo esse seu esforço que o senhor fazia? Muito gratificante. Aí é um momento que os pais veem que, você imagina ter um filho, uma filha graduado numa universidade dos Estados Unidos, e nessa época a gente morava em Massachusetts, e era uma das universidades boas que tem lá. Além de tudo, tem a primeira lá, que é a Harvard, mas ela não estava na Harvard, estava na Boston College. E a gente sentia que... A gente não acreditava tanto assim, será que nós vamos conseguir? Que ela vai conseguir? Mas Deus faz os seus caminhos, e ela teve a decisão de ir para o lado de ser missionária. E graças a Deus os objetivos vêm atingindo dia a dia, e a vida é assim. As conquistas tem que ser devagar, e cada conquista ser celebrada, né? Com os pais, saber que pelo menos a luta está sendo boa, foi correta, né? Válida. E olha, hoje o senhor vendo o Giuseppe e o Luca, os dois que falam 100% português, entendem 100% inglês e falam inglês. O Luca com o olhinho, né? Vai falar Nossa Senhora e fala Our Lady, Our Lady. Às vezes ele até me surpreende, porque hoje mesmo estava falando com a Clara, com a avó deles ali, ele estava falando inglês, ela não estava entendendo lá, quer dizer, quem está lá vê uma criança que nasceu aqui e nem nunca foi nos Estados Unidos ainda, e falar umas coisas em inglês, a gente que está lá pensa, ela não está falando, não é possível. Mas é um investimento, eu digo assim, é um investimento muito grande, porque o dia da manhã a gente não sabe. Quem sabe essas crianças no dia da manhã vai fazer uma faculdade ou qualquer estudo nos Estados Unidos, eles não vão ter problema de língua, eles vão ter já vai ingressar sem ter essa preocupação de ter a língua como empecilho para se alavancar na profissão. Sim, eu lembro que quando eu fui contar para o meu pai que eu ia parar a faculdade nos Estados Unidos, ia ser missionária de uma comunidade católica no Brasil, ele ficou em estado de choque. O senhor falou, lembro das suas palavras, o senhor falou assim, não é o que eu sonhei para você, mas se é o que vai te fazer feliz, eu te abençoo. Eu tinha 18 anos e eu vim para o Brasil e parei, né, minha carreira, que eu queria ser médica, e os anos passaram. Na Jornada Mundial de Juventude no Rio de Janeiro, pai, o Papa Francisco, foi a primeira jornada, Rio de Janeiro com mais de 2 milhões de pessoas, tinha gente do mundo inteiro, sei lá quantas centenas de telões espalhados por Copacabana, e assim, a audição, testes e testes de muitas pessoas querendo ser mestres de cerimônia, que eram os apresentadores do palco central.
E eu recebo uma ligação da Ziza Fernandes, cantora católica, que era diretora artística, falando que não tinha visto meu nome e eu precisava estar ali. E eu ali chocada com o convite, meio que uma convocação, e ela dizia: você fala inglês com fluência, né? Nós precisamos de você, porque você é comunicadora, eu era jornalista, e eu preciso de você, então você vai fazer os testes, né, com toda a emissora da Globo, que era quem estava liderando. E ali passei no teste só porque, claro, tem o talento da comunicação, tinha graduação, mas tinha outros atores e atrizes muito mais até capacitados. Mas a questão era o inglês. Quando eu fui para falar, o diretor falou assim: pai, tinha um auditório vazio, ele sozinho, o produtor, ele: Fernando, tem 2 milhões de pessoas na sua frente, apresenta em inglês para mim. Sem roteiro, sem pauta, sem nada, ou seja, não dava para improvisar. E ali eu disparei no meu inglês e pá, apresentando tudo, e ele olhou para mim e falou assim: já passou. Então assim, o inglês me proporcionou estar ali no palco de Copacabana, apresentei ali a jornada inteira com mais 5 apresentadores, tive um método do Papa Francisco, de grandes atores, grandes pessoas assim do mundo inteiro, católicos. Como ele foi para o Senhor ver tudo isso acontecendo? Então, aquela menina que deixou lá a medicina missionária, agora ali no palco de Copacabana, fazendo esse trabalho. É uma emoção muito grande, né? A gente acompanhava lá pela televisão e é lógico que a Fernanda comentava com a gente, né, que tinha passado. Então a gente e a mãe dela sempre falava com as amigas: a Fernanda vai estar lá no palco central lá, que vai falar. Aí a gente busca lá atrás, fala assim, é aquele em inglês, o investimento que foi feito lá de criança, né? Quem continua, quem investe e prossegue à frente, quando surge a oportunidade da vida, ela não sabe quando, nem aonde e quando ela vai surgir. Você tem que estar com ela na bagagem, que você estava naquele momento, né? E é só tirar da bagagem o inglês, que foi para você, no caso, foi quase a primeira língua, porque você praticamente aprendeu a falar. Eu falo que foi minha língua materna. Eu tenho, até hoje, quando eu tô muito brava, a primeira língua que vem na minha cabeça é inglês. É impressionante. E é porque aquilo tá no instinto, foi a língua materna e depois foi o português, né? E aí, claro, os dois foram se aperfeiçoando. Pai, eu queria assim, hoje eu tenho centenas de alunos do Brasil inteiro, crianças que estão aprendendo inglês comigo, que se inspiram no Pepe, né? Porque o Pepe fala, você vê que o Pepe lê inglês, o Pepe canta inglês. Gente, o Pepe tem 4 anos e nunca foi nos Estados Unidos. O Pepe nunca foi. Ele foi em Londres quando ele tinha 4 meses, então ele não falava inglês, ele não falava nenhuma língua ainda. Então, para dizer assim, realmente com a minha metodologia, com aquilo que eu aprendi, né, com a bagagem que eu venho, como morando nos Estados Unidos desde 1 ano, mas com aquilo tudo também material. O senhor é um daqueles que me ajuda a trazer os materiais do Pepe, né? Eu compro material direto dos Estados Unidos, material de primeira qualidade, particular, aplico para ele. E a minha pergunta é assim, hoje agora, de apresentadora, do palco ali do Rio de Janeiro, agora eu tô aqui como professora, né? Já fui professora de inglês desde 2009, dei aula para crianças, presencial, muitos anos, mas agora online, né? Como que é para o senhor agora saber que tem um monte de crianças tudo espalhada por aí, que são alunos, eles me chamam da Teacher Fernanda. É gratificante, né, para os pais, muito gratificante. Saber que não só os netos, no caso o Luca e o Giuseppe, tá tendo essa aprendizagem, essa segunda língua, e dar oportunidade a outras pessoas de se ingressar, ter oportunidade de que os filhos sejam, porque os pais têm que investir nos filhos de diversas maneiras. E uma das maneiras que eu penso que é numa boa é o inglês, porque o inglês no mundo todo quase se fala, é poucos lugares que o inglês não é aceitável. Então, se uma criança fala a segunda língua seja o inglês, portas nenhuma vão fechar para eles. E a gente não sabe, hoje uma criança de 5, 6, 7 anos, daqui 15 anos deve estar um homem, uma pessoa adulta de 20, 21 anos, e já está saindo pelo mundo, né? E já imaginou os pais que às vezes nunca teve a oportunidade de sair, ver seu filho querer sair para ingressar na Inglaterra, na Alemanha, onde seja, nos Estados Unidos, e saber que eles vão saber entrar e sair
que a língua é o principal que nós temos, não tem dificuldade. Então é um investimento muito, muito saudável que os pais dão para os seus filhos hoje. Pai, eu quero agradecer pelo seu investimento em mim, porque eu me recordo, gente, que não foi fácil me formar, me colocar ali onde ele colocou. Meu pai sempre, quando era sobre escola e estudo, o senhor não fazia contas, né? Apertava, minha mãe que ficava louca, porque era caro, mas ele, não, vamos investir, vai valer a pena. Então o senhor sempre fez um esforço, né? Porque não foi fácil, né? Toda a sua trajetória lá. Mas o Senhor sempre pensou assim e falava isso pra gente: eu quero que vocês aproveitem as oportunidades que vocês têm, que se eu fosse jovem da idade de vocês, eu aproveitaria melhor. Você lembra que você falava isso? Eu não tive oportunidade, falou, né? Eu não tive essa oportunidade que vocês têm. Porque minha época, os pais não tinham condição. Então, e a gente passando por essa situação, a gente vê que o que eu não tive oportunidade, não por meus pais não querer, que não tinha condição mesmo, e eu poder investir nos filhos é a melhor coisa que mais gratificante para os pais é poder retribuir aquilo que eles não tiveram oportunidade, mas que os filhos tenham nos dias de hoje. E mesmo sem entender, no dia que eu fui trancar a faculdade, isso é bem memorável, não sei se o senhor vai se lembrar. Era um dia de muita neve, talvez você lembra? Era um dia de muita neve. O senhor me levou na sua caminhonete, eu lembro. E aí eu chorando porque eu ia trancar a faculdade, que eu tanto suei, lutei para passar e entrar, para vir ser missionária no Brasil. E aí você olhou para mim chorando daquele jeito, você falou assim: você tem certeza? E eu chorava, eu dizia: sim, Deus falou comigo, pai. E você olhava assim: vamos vai lá. E aí você ficou me esperando, lembra? Aí eu entrei, tranquei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Voltei, você falou: é isso mesmo? É isso mesmo. Vou chorando, porque não era fácil. E dizer assim, que com essa experiência, mesmo ele poderia lhe impor, né? Meu chefe, quando eu fui pedir demissão, falou: se eu fosse seu pai, eu te amarrava na cadeira com umas cordas, assim, queria ver se sair. Mas era bonito ver que o senhor respeitava a minha liberdade. Claro. Né? E na minha liberdade, como que eu cresci, e muito mais talvez se eu tivesse ainda permanecido ali naquilo que era o meu projeto. Então, eu quero também agradecer todo o investimento e respeitar a minha liberdade. E agora eu podendo contribuir, né, com os meus filhos. Aquilo que aprendeu tem que passar para frente. Então, é a minha gratidão. Obrigado, filho. Eu te agradeço. Você não ter parado, né? Os caminhos vêm de diversas maneiras, mas o final a gente entrega na mão de Deus. É que nós estamos. Quero convidar você, que é pai, que é mãe, você investir no seu filho. Um dia eu tive a idade que seu filho tem, um dia eu tive a idade que a sua filha tem, né? E meu pai ali, e minha mãe, mesmo com todo o esforço e a limitação que eles tinham, eles não deixavam de investir no inglês na nossa vida. E hoje, se eu tô colhendo tantos benefícios, meus filhos já são bilíngues com 1 ano, o outro com 4 anos, graças a todo o investimento que meu pai fez. Então, eu tá indo de geração em geração. Então, imagina o Giuseppe contando a história de quando o avô, a mãe, ou seja, não perca tempo. Eu vou liberar 200 cupons de desconto no dia 9 de maio, às 21h15. 200, é limitado. Então, as 200 primeiras pessoas que tiverem esse cupom vão ganhar um desconto imperdível no meu curso de inglês completo, assinatura anual, com as apostilas, com as aulas gravadas, encontros mensais, uma vez por mês, ao vivo, eu e os alunos. Basta você clicar aqui, fazer a sua inscrição, colocar seu nome, seu e-mail, número de WhatsApp, entrar no grupo VIP de WhatsApp e lá garantir seu cupom de desconto. Eu espero por você.